Há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequena escala que continuam a alimentar a maior parte da população mundial, utilizando uma porção reduzida de terreno e de água e produzindo menos resíduos, quer em pequenas parcelas agrícolas e hortas, quer na caça e recolha de produtos silvestres, quer na pesca artesanal. As economias de larga escala, especialmente no setor agrícola, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender suas terras ou a abandonar suas culturas tradicionais. As tentativas feitas por alguns deles no sentido de desenvolverem outras formas de produção, mais diversificadas, resultam inúteis por causa da dificuldade de ter acesso aos mercados regionais e globais, ou porque a infraestrutura de venda e transporte está a serviço das grandes empresas. As autoridades têm o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e à diversificação da produção. Olá, bem-vindo a Laudato Si, o cuidado da casa comum, a análise e discussão da encíclica do Papa Francisco, a chamada Encíclica Verde. E para a gente discutir e esclarecer alguns aspectos e tal, a nossa convidada de hoje é a professora Marijane Lisboa. Bem-vinda, Marijane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. A Marijane, ela é uma professora do Departamento de Sociologia aqui da PUC, de longa data, tem muita presença aqui na universidade e é muito querida, inclusive. E ela foi, além disso, foi diretora da Greenpeace Brasil e, no momento, ela está envolvida em 1000 questões ligadas à justiça ambiental, não é? Então, e ela também está entusiasmada com essa encíclica. Por quê? Porque ela revela um conhecimento atualizado por parte do Papa dos movimentos sociais na área ambiental, esses movimentos que a gente chama de socioambientais, né? Que vem a questão ambiental não como uma questão técnica, científica, vamos dizer, desumanizada, né? Mas como luta de grupos humanos, como os povos indígenas, como os quilombolas, como os agricultores sem terra, como os pescadores. Isso que a gente chama, hoje em dia, de populações tradicionais. Sim. Tradicionais porque encontraram um jeito de viver que elas desenvolveram coletivamente. Os não porque pescadores, enfim. Quer dizer, nós temos, no Brasil, tem um decreto sobre populações tradicionais que cita mais de 20 tipos de comunidades que vivem num certo tipo de ecossistema, com um certo tipo de atividade, absolutamente equilibrado, quer dizer, que desenvolveram uma maneira de viver que mantém esse ecossistema, que os mantém. São povos exemplares para os demais. Para o uso dos demais, quer dizer, ao contrário de serem considerados como atrasados e vivendo na Idade da Pedra, assim, são eles que podem nos ensinar alguma coisa sobre sair dessa encrenca que nós criamos, que é a crise, né? Que é a crise ambiental. Então, esses grupos e essas lutas são chamados por... Tem um nome que vem dos Estados Unidos, que quer dizer justiça ambiental, quer dizer, pensar a questão do meio ambiente como uma área de disputa e onde, em geral, se cometem injustiças. E onde nós temos grupos sociais lutando pelo direito que eles têm a manter um meio ambiente do jeito que eles estão acostumados e, portanto, mantendo a vida cultural deles, social, espiritual, da maneira como eles querem manter. O melhor exemplo é sempre os povos indígenas. Nós aí temos, né, de fato, né, povos originários que estavam aqui quando os europeus chegaram, né, e que até hoje, 500 anos depois, né, insistem e sabem viver de uma maneira que nós não soubemos viver. Então, essa luta é uma luta relativamente recente. Quer dizer, não é que é recente, sempre existiu, desde os 500 anos que os portugueses chegaram aqui. Mas esse nome, esse conceito, né? E essa organização de vários povos, quilombolas, populações tradicionais, no Brasil, na América Latina, no mundo, etc., se organizando internacionalmente, esse tipo de movimento ganhou esse nome, que é o de justiça ambiental. E não só são movimentos políticos, como são uma reflexão teórica também, compartilhada por pesquisadores intelectuais, porque nós os estudamos e os apoiamos. Então, assim, a Rede Brasileira
de Justiça Ambiental, a qual eu pertenço, é uma rede que foi criada em 2000 no Brasil. Reúne mais de 100 movimentos desse tipo. Olha, tem, povos indígenas, tem site, tem tudo. Eu não sei de qual site mas mesmo. Mas é só procurar Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Tá bem. Um monte de movimentos, em geral muito localizados, porque como a luta é ambiental, é uma luta teórica, então eu estou lutando ali pela manutenção do meu pedaço. Por exemplo, não ter hidrelétricas, porque cada hidrelétrica dessa que se construiu se alijou, se expulsou povos indígenas que tinham a sua história vinculada àquele território. E para eles não é a mesma coisa que para nós. Você dizer assim, você mora em Perdizes, aí eu vou construir alguma coisa no seu prédio, você sai daqui, eu te dou uma casa em Pinheiros. Para eles não é a mesma coisa. Ter vivido ali, ali estão os símbolos geográficos, né? Os acidentes geográficos que contam a história deles, o mito deles, etc., a maneira de viver. Os mortos. Os mortos, imagina, quer dizer, Belo Monte, que fizeram com o cemitério dos índios, tiraram tudo dali. Quer dizer, então, esses movimentos são movimentos que cresceram muito nos últimos tempos. E cresceram muito, em grande parte, porque como são movimentos que ocorrem no campo dos países, né, como o Brasil e outros, né, eles estavam muitas vezes, essas comunidades, vivendo em áreas muito isoladas, onde ninguém chegava lá ou não se interessava muito por eles. Agora, com a globalização econômica, tem que tirar ferro de qualquer lugar, tem que tirar minérios de não sei aonde. Né? Nós temos uma intensificação da exploração de recursos naturais, né? Commodities do tipo soja, criação de carne, etc. Bom, tudo isso requer campo, natureza, floresta, rios, minas. Minas requerem energia, energia requer hidrelétrica. Bom, então o que nós temos tido no mundo é um avanço em cima dessas áreas, que eram áreas relativamente remotas, onde essas populações viviam de uma maneira protegida. E elas estão, então, se rebelando e se organizando. E o Papa se mostra completamente ciente do que se trata disso. Tanto que ele fala, por exemplo, projetos que podem ter impactos sobre populações devem ser amplamente debatidos e consultados. E deve-se dar preferência aos que vivem no local. A opinião dos que vivem no local. Aqui que vão construir uma hidrelétrica. O que vocês acham? Vocês concordam? Né? E não vir com o argumento que nós encontramos aqui no Brasil e em outras partes. Olha, o Brasil precisa de energia elétrica. O Brasil grande. O Brasil grande, que precisa crescer. Então, os índios que estão lá, a gente sacrifica esses índios em nome do país. O Papa fala disso, olha, tem que fazer as seguintes perguntas. Para quem? Qual o objetivo da obra? Para quem? Quem vai ganhar com ela? Quem vai perder com ela? Quem vai pagar por ela? Então, eu achei assim de uma atualidade. Eu sei que Dom Erwin Kreuter, por exemplo, foi chamado pelo Papa para conversar sobre essa encíclica. Quem é Dom Erwin Kreuter? Dom Erwin é um dos bispos mais importantes nossos em termos de proteção dos nossos índios. Foi presidente da CNBB até recentemente, do CIMI, né? Então, assim, eu sei que ele consultou, porque eu li um depoimento do Dom Erwin, contando que ele foi chamado a Roma. E o Papa conversou com ele bastante, dizendo, eu quero fazer uma encíclica. Então, essa é uma das partes que mais me impressionou. Assim, que ele estivesse tão perto realmente da realidade, da luta desses movimentos sociais. Fala de plâncton. Eles falam de educação no seio da família, dizer bom dia, dizer obrigado. Do ponto de vista de descrever quais são os principais problemas ecológicos, ele também fez se um mostrou diagnóstico completamente atualizado, etc. Mas eu nem acho que isso seria o que mais não foi mesmo o que mais me encantou. O que mais me encantou foi ele perceber essa questão da justiça ambiental, que as injustiças ambientais, os problemas ambientais não atingem a todos da mesma maneira, são os mais pobres, os mais vulneráveis, que mais sofrem, por isso a política tem que ser de protegê-los. Ele identifica os pobres e a terra, são os seres mais vulneráveis. Porque dependem mais da terra, quer dizer, se nós temos um problema ambiental aqui em São Paulo, nós sofremos, mas sofremos mais ou menos. Agora, vive no campo onde você depende da mudança climática para plantar e para colher. Claro. É muito mais, quer dizer, esses povos, eles vivem muito mais ligados ao meio ambiente. Nós criamos um meio ambiente artificial. Isso por um lado. Por outro lado, eles têm muito menos poder político e econômico. Portanto, decisões que são
tomadas, né, em relação a eles têm muito menos possibilidade de impedi-las. Basta a gente ver a quantidade de hidrelétricas nesse país que tem se construído. Né? Tá certo. Então, o que mais que você... A outra coisa que me impressionou muitíssimo foi a crítica à tecnologia. Porque nós vivemos uma época onde se considera que a ciência e a tecnologia são os grandes saberes. Ninguém contesta. A ciência, a tecnologia... Ele diz, olha, a tecnologia e a ciência são ambivalentes. Produziram muita coisa boa para nós, mas produziram muita coisa ruim. Boa parte dos problemas que nós temos hoje foram produzidos por ela. E por quê? Porque quem toca a tecnologia hoje, em grande parte, são os interesses econômicos. É a finança. São as finanças que ele fala, né? E as finanças não estão preocupadas com o bem-estar da população, nem a longo prazo. Estão preocupadas com o lucro. E se reproduzir. Então, nós temos que ter uma visão crítica a respeito das tecnologias. Elas têm que ser objeto de debate. Exemplo, os transgênicos, que é uma luta mundial, né? Que nós, em todos os países, sempre há grupos dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é arriscar a segurança alimentar, a soberania alimentar de muitos povos, né? A saúde das pessoas, né? Por quê? Sim, porque os transgênicos... Mas tudo é transgênico. Você vai no supermercado hoje, tudo é transgênico. Não, exatamente, é totalmente errado. Não é tudo que é transgênico, é muito pouca coisa que é transgênica. Essa ideia de que tudo é transgênico é uma ideia que tem uma função. Não adianta mais resistir, porque tudo é transgênico. Só tem transgênico no mercado para soja e para milho no Brasil. E algodão, se tomarmos um óleo, fomos comprar um óleo de algodão, óleo de algodão. No mundo todo, são esses 2, 3, no máximo batata, mas já tiraram, não funciona. Bom. É muito pouca coisa. Na verdade, assim, o que a transgenia teve interesse em modificar, ou as empresas tiveram interesse, são as commodities. É aquele segmento que implica em grandes exportações, em grande produção, em grande quantidade. Para isso é a ração animal. Soja e milho. Os dois vão para a ração animal, não é para as pessoas comerem milho quente, né, ou pipoca, não sei aonde. É para isso que é exportado. Né? Então, assim... A soja que a gente come, o óleo, não vende transgênico? Vende transgênico também. Por isso que existe legislação exigindo que se rotule. Tá. E você pode procurar óleo de soja não transgênico, e aí vai ter, né, não vai ter símbolo, por enquanto. Bom, então, assim, qual é a lógica que está por trás dessa história? A lógica que está por trás é ganhar dinheiro, são as finanças. O Papa diz isso claramente. Né? E não se adota o princípio da precaução, que é um princípio que foi recomendado desde a ECO 92 e que ele cita na encíclica. O que é a ECO 92? A ECO 92 foi aquela grande conferência sobre o meio ambiente que aconteceu no Brasil em 1992, no Rio de Janeiro. Depois já aconteceram 3 ou 4. Né? E lá já se dizia, quando não se tem certeza, ou quando há indícios de que uma tecnologia pode trazer danos, se deve tomar medidas para não correr esse risco. Por exemplo, não introduzi-la. É o caso dos transgênicos. Não há estudos científicos suficientes para provar que eles não trazem dano. Também não há estudos científicos para provar que eles trazem. Por quê? E o Papa aponta isso. É muito impressionante. Ele diz assim, porque não há pesquisa independente. Quem faz as pesquisas de transgênicos são as empresas. São as empresas. É a Monsanto, é a Syngenta, são elas que fazem. E ele cita especificamente a questão dos transgênicos. Diz o seguinte, ele diz assim, é possível que tenha trazido algumas vantagens econômicas para alguns países. Eu suponho que ele esteja se referindo ao seu país, que é a Argentina, né, que se tornou uma grande plantação de soja transgênica. Porém, isso trouxe problemas para vários outros grupos sociais. Pequenos agricultores se viram comprimidos pela expansão, foram expulsos do campo, foram para as cidades. Seu modo de vida, foram alimentos, né? Aumentou-se a quantidade de agrotóxicos, porque os transgênicos são feitos para serem usados juntos com agrotóxicos. Não é para eliminar os agrotóxicos, para usar mais agrotóxicos e a planta não morrer. Para isso é feito um transgênico. Então, aumentou a quantidade de agrotóxicos, né? Eliminou-se ecossistemas. Então, assim, ele mostrou-se de uma atualidade, de um conhecimento... Acabou com a diversidade. Acabou com a diversidade, ameaçou a biodiversidade, elemento essencial, né, para a alimentação dos povos. E, novamente, prejudicou mais os pobres do que os outros. Quer dizer, o olhar dele está o tempo todo percebendo as injustiças que se dão em relação à questão ambiental. As pessoas são expulsas do campo,
são empilhadas na periferia, cidades, nas favelas. Nos bolsões de miséria, né? Quer dizer, porque a monocultura se expande, ele fala das monoculturas, né? Sistemas agrícolas monoculturais, enquanto que nós devíamos estar estimulando a diversidade de produções agrícolas. A produção ser consumida ali mesmo. Exatamente, localizar. Então, assim, também desse ponto de vista, excelente. Sei. Depois, ele desenvolve 2 conceitos que, digamos, são os conceitos de vanguarda, se a gente pode usar essa expressão, né? Para um Papa. Na área ambiental. Não para um Papa, não para o mundo. Não, eu digo, então, em vanguarda para um Papa então, no sentido de que é o que a gente quer mesmo, né? A Constituição do Equador, que foi aprovada em 2000 qualquer coisa, introduziu uma figura que é o direito da natureza. E isso causou, na época, muita discussão, porque as pessoas diziam, como a natureza tem direitos? Ficou ridicularizado. Quer dizer, lá no Equador não. Mas mesmo no mundo, imagina, ficou estranho, absurda, né? Quer dizer, o direito ambiental é o direito que nós temos ao meio ambiente, mas a natureza em si não é sujeito de direito. Pois é, mas a cultura indígena no Equador, que é muito forte, os movimentos indígenas que são muito fortes, e naquele momento da Constituição eles estavam, né, com uma presença muito grande na política nacional, conseguiram levar até os constituintes, eles tinham grande parte dos constituintes eleitos por eles, e introduziram a Constituição isso. Então, nós temos a primeira Constituição no mundo que diz que a natureza tem direitos. E qual é o fundamento? Que isso tem a ver com discussões éticas. Sim. O filósofo, por exemplo, com Hans Jonas, um filósofo importantíssimo, né? Que essa experiência da natureza, e aí, claro, o Papa, como líder religioso, ele tem uma explicação teológica que eu não vou ser capaz nem de reproduzir. Sim. Mas outros que, inclusive, não são religiosos, e ele insiste, né, que a Igreja Católica tem que dialogar com outras religiões e com os não religiosos, com a ciência, com a arte, etc. Vamos dizer, há uma experiência da natureza, da qual nós fomos um último brotinho aqui. E nós não temos nenhuma competência, nem condição, nem direito de destruir tudo isso, porque nós achamos que nós vamos fazer a natureza mais bonita, mais saudável, melhor, etc. Um melhor homem, uma melhor planta. Eu vejo muito esses cientistas que constroem transgênicos dizendo assim, porque o nosso produto... eles substituíram. O feijão não é mais uma planta, o feijão é um produto, né? E quem é ele para fazer um produto melhor do que 10 mil anos de agricultura, onde povos e povos indígenas selecionaram esse feijão, mostraram que esse feijão alimentava, era bom. No ritmo da natureza. No ritmo da natureza, etc. Então, o Papa mostra isso, né? Ele aponta para essa questão de que, ele fala explicitamente, nós devemos preservar as espécies de animais e vegetais, não só porque nós podemos usá-las como recursos humanos, elas são úteis, mas porque elas, enquanto espécies, têm direito de existir. Exatamente. E é exatamente essa noção que aparece na Constituição do Equador e que vem da cultura indígena, de entender a terra como mãe, o Pachamama. E que está presente também na teologia cristã, está aí no São Francisco, chamando a terra de mãe, de irmã, etc., né? Então, eu acho extraordinário que ele venha com esse conceito, né? E depois o último, que é aquela última parte da encíclica, quando ele questiona as noções de progresso e de desenvolvimento. E aí diz, olha, nós precisamos abandonar essa ideia de que desenvolvimento é desenvolvimento econômico e é consumo e é consumismo. Consumir não nos torna mais felizes, além de que existem limites ambientais, não é possível continuar produzindo nessa enorme quantidade e desperdiçando, né, recursos. E ele descreve todos os impactos no meio ambiente, da energia, da extração de minérios, do uso de resíduos perigosos, de jogar... Quer dizer, descreve exatamente todo esse modo nosso de produzir e consumir, que é completamente antiambiental, que é destrutivo, né? Mas ele diz assim, isso não traz felicidade. Nós podemos trocar esta maneira de viver por uma maneira mais sóbria, em que nós podemos ser muito mais felizes com bens imateriais, com relações entre os homens, com relações com Deus, com relações com a natureza. Ou seja, ele fala de algo que também apareceu entre os nossos povos indígenas, que é a noção do bem viver, que tem um nome lá no Quichua, Sumaque, não sei o quê. Que é a ideia justamente de que
Nós não queremos melhorar, nós queremos manter, porque o melhorar, na verdade, tem significado piorar, né? Piorar o meio ambiente, piorar as injustiças sociais, recursos, etc. Né? Nós queremos viver em harmonia conosco, viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia, né, com os nossos, os índios, né, andinos, né, com os nossos deuses. E é a mesma ideia que está aqui dentro, nós não precisamos de uma encíclica. Né? E ele diz assim, vamos rever essa noção de progresso, porque essa noção de progresso, na verdade, não nos traz, né, felicidade, ela é de curto prazo, ela não analisa os impactos que acontecem a longo prazo, ela não reconhece que há limites para a natureza continuar, né, sendo explorada dessa maneira, né, e, portanto, é preciso uma profunda conversão ecológica, que, no fundo, é o que a gente chama de uma revolução cultural, né, na questão ambiental. Ele usa esse termo. E outra coisa, ele usa, eu acho que umas 2 vezes esse termo, ou coisa parecida, uma revolução da cultura. E ele fala também em cultura do descarte, que ele deplora. Sim, porque tem a ver com essa questão do consumismo. Né? Falou, claro. Você consome, produz demais, você descarta demais. Ele se refere, eu também achei muito impressionante ao falar das relações internacionais, ele diz assim, os governantes precisam obter resultados mais eficazes nessas convenções. Poucas foram eficazes. Por exemplo, foi muito boa a Convenção da Basileia. Essa convenção, eu particularmente trabalhei muito nela quando eu estava no Greenpeace, que era uma convenção que lutava para que os países desenvolvidos não pudessem exportar os seus resíduos perigosos para o país do terceiro mundo, porque eles exportavam. E tinha país do terceiro mundo que dizia assim, não, mas a gente tem um aterro aqui, a gente põe ali, ganha dinheiro, e com isso a gente usa para melhorar. Educação. Usa melhorar coisa nenhuma, tá certo? Grande parte eram esquemas corruptos, né? E se não deixava uma poluição colossal aqui para nós. E essa convenção foi uma convenção que conseguiu proibir. Foi quando? Ela foi essa proibição foi assinada em 1994. A minha tese de doutorado é sobre ela, sobre como foi possível chegar a esse resultado. Pois é a primeira que ele cita. Ele diz assim, exemplos positivos. Algumas conseguiram bons resultados. A Convenção da Basileia, a Convenção sobre Espécies Ameaçadas, que é o CITES, que controla comércio de plantas e animais que estejam sob ameaça. E ele cita também, qual era a outra convenção? Basileia, CITES, a Convenção de Montreal, que também controlou os gases que são depletadores da camada de ozônio. De fato, houve uma diminuição sensível. Porém, por outro lado, Convenção de Mudanças Climáticas, quase nenhum progresso. Convenção de Biodiversidade, quase nenhum progresso. Os países ficam colocando seus interesses nacionais acima dos interesses globais, quando é preciso, de fato, políticas globais para enfrentar esses desafios. Então, assim, também do ponto de vista da política internacional, de meio ambiente, etc., ele se mostrou completamente atualizado, sabendo detalhes. Né? Tem uma frase que ele também, quer dizer, a ideia de ecologia, ela envolve o conjunto da vida humana, porque ele fala, sim, umas 7, 8 vezes, que tudo está relacionado. É impressionante. Ecologia integral. E aí ele fala as cidades. Ele diz assim, o problema das cidades é que elas usam água demais, energia demais, e dificilmente essas cidades, ele fala assim, essas cidades não funcionam. É uma coisa muito assim, não funciona. Não funciona. Que é algo que a gente tem, né, nos estudos ecológicos, a gente tem certeza. É insustentável, é inviável, cidades desse tamanho. Desse jeito. Não dá. São cidades muito grandes, elas consomem muitos recursos naturais, elas despejam muitos resíduos. Né? Então, se nós tivermos um futuro, né, ecológico, nós vamos ter cidades menores. Nós vamos ter uma reruralização, uma boa parte, né, da população indo ao campo, né, e vivendo em cidades menores e vivendo mais daquilo que tem em torno da cidade, que nem você falou. Quer dizer, por que eu vou consumir um alimento que vem da Austrália? O outro que vem da Holanda, porque custa 100, não sei quantos dólares a menos. Porque, claro, o resto nós não estamos pagando a contaminação dos oceanos, não estamos pagando o petróleo que nós estamos usando. Então, esse mundo baseado nas finanças e não na natureza, né, ele é um mundo que pode altera muito, mascara muito as reais
relações que nós temos aí materiais. Sim. Então, alguma coisa fica muito barata. E quando ela, na verdade, tem um custo ambiental, ela tem um custo ambiental, às vezes, impagável. É verdade. Que está sendo feito impagável, né? Tá. E a crítica dele da cidade aponta para isso, entende? Elas são, hoje em dia, estruturas completamente inviáveis. A não ser para uma pequena parte da população que é mais rica e que pode viver nos melhores bairros, etc. Bom, ele fala no finalzinho em esperança. Uma última palavra. Você tem esperança nessa situação, de sairmos dessa crise? Eu tenho, não baseado em... Eu não tenho nenhum argumento, nem fatos, nem números, nem para sustentar essa esperança. Eu simplesmente acho que a esperança, além de ser a última que morre, é mais fácil conviver com ela do que com o desespero, né? Com a desesperança. Né? Mais humano. E também eu acho que muitas vezes, como nós não sabemos o que pode acontecer, o futuro para nós é realmente uma incógnita do ponto de vista do planeta, né? Da vida humana no planeta, eu acho que não fazer nada é contribuir para que nada aconteça. Tá certo. Muito bem, muito obrigado. Brilhante, como sempre. E você continue conosco. Até a próxima.